tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula net número 20 já, né? Hoje nós vamos conhecer as pirâmides de Gizé. Vamos dar uma voltinha, o Google nos ajuda nessa brincadeira para a gente poder dar uma volta nesse lugar que é tão especial assim para a história dos egípcios, beleza? Então vamos lá. A gente vai hoje revisar muitos dos conteúdos que a gente já estudou sobre o Egito Antigo, só nessa passada pela história das pirâmides, né? Das três principais pirâmides que a gente tem no Egito. Não são as únicas, tá? Calma, não são as únicas pirâmides. No caso, é as três maiores, né? É a pirâmide de Quéops, Miquerinos e Quefren. Essas três grandiosas construções. Mas a gente vai com calma dar uma analisada, ver como que eles construíram, de onde eles tiraram as pedras, do que eram feitas as pedras, para que serviam, como eles construíram, né? Não exatamente, porque não tem nada ainda hoje que nos indica aí como que eles haviam construído com exatidão essas pirâmides. Beleza? Fica comigo, vamos embora. 3, 2, 1. Então, galera, eu estou aqui, ó. O Google está mostrando para mim essa super imagem aí, tá? E aí a gente vai conhecer por dentro, com a ajuda do Google Maps hoje, as pirâmides de Gizé, beleza? Aqui é uma visita que todo mundo pode fazer. Eu vou deixar o site no material para vocês. Vocês podem depois dar uma olhada, né, nesse lugar com mais calma, com mais tranquilidade. Mas a gente já vai dar uma passeada aqui. Aqui a gente já consegue ver, ó, três pirâmides menores, chamadas de pirâmides das rainhas, tá? A gente vai ver no mapinha que eu trouxe ali para vocês como é desenhado a planta desse local, tá? Vocês percebam lá no fundo já, ó, tem a cidade, né? A cidade do Cairo, que é a capital do Egito, uma das maiores cidades do mundo hoje. Vivem lá milhões de pessoas, tá? E aí aqui a mecânica é simples, gente. Se vocês quiserem depois dar uma volta por esse lugar, é só você ir baixando, ó. Você vai baixando e você vê as informações, tá? Aqui nós temos nesse mapa, se eu der um zoom aqui, nós temos o mapa visto de cima, né? As três grandiosas pirâmides, tá? A menorzinha que está aqui embaixo. Aqui na frente, se a gente der mais um zoom, vocês vão reconhecer melhor. Ó, tem uma forma de um gato deitado, né? A nossa esfinge. E essa esfinge, portanto, ela fica quase de frente com a maior das três pirâmides. Tá? Nós vamos ver com mais tranquilidade. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, tem lá, ó, é a pirâmide de Miquerinos, né? Tem a imagem e foi a última pirâmide construída, tá? Pelo filho de Quefren, né? O Miquerinos. Ele tem menos da metade da altura que é a grandiosa pirâmide. Se eu clicar aqui, nós vamos para uma nova página com o passeio, né? Nessa pirâmide aqui, ó. A gente consegue dar um zoom ali, olhar ela de perto. Notem as construções, né? A entrada aqui embaixo, outra entrada lá no meio e tudo mais. Essa é a última pirâmide, beleza? Se eu for aqui para o lado, eu consigo chegar um pouquinho mais perto e dar a volta ali, ó, e observar outros elementos que eu não estou conseguindo agora. Se eu virar, ó, eu estava olhando para ela. Se eu virar para o meu lado esquerdo, eu já vejo a nossa outra pirâmide, tá? Que é justamente a pirâmide central, ok? Que é a pirâmide de Quefren, que foi a segunda a ser construída e é pouco menor que a do seu pai, né? O Quéops, que é a primeira pirâmide do outro lado ali. Embora pareça ser mais alta, ela é um jogo quase de perspectiva, né? A maneira como a gente enxerga ali a pirâmide, ela acaba ficando em uma posição que dá a impressão dela ser um pouco mais alta. Se eu fizer aqui, ó, eu venho para esse passeio em tela full, né? Em full tela. E aí, olha aqui, vamos lá ver a última pirâmide. Se vocês observarem aqui, ó,
tamanho da pirâmide mesmo, essa primeira pirâmide aqui, que é a pirâmide a grande pirâmide, que é a pirâmide de Quéops, vocês vão notar que ela é um pouquinho maior mesmo em área do que a pirâmide central, né, de Khafre, beleza? E aqui, como eu falei para vocês, tem a esfinge. Notem que se eu pegar aqui é uma boa caminhada, não é pertinho, não é assim, nossa, olha o tamanho das casas aqui, ó, em comparação, né, com a esfinge, tá? Então, são grandiosas construções, a gente vai observar com mais calma, que a gente tem que entender ali o porquê que os egípcios acabavam fazendo tudo isso. Se eu vir para cá, eu vou dar sequência àquela imagem que a gente estava ali. Ó. Então, aqui, se vocês observarem, a gente já vai ver um pouquinho melhor essa questão. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto lá. Eu vou olhar para cima nela ali e dar um zoom. Tá vendo que a pontinha dela tem como se fosse uma capa, né? Como se tivesse sido descascado ao longo do tempo. É que todas as pirâmides elas eram recobertas como se fosse uma massa corrida, como se fosse um cimento que eles passavam por cima para ela ficar mais clara. Dizem que as pirâmides de Gizé, essas 3 pirâmides depois de prontas, no seu auge, as pessoas conseguiam enxergar elas bem de longe, justamente por conta da brancura ali, né, e do reflexo por conta da luz do sol que batia nessas pirâmides. Lógico que se a gente parar para pensar, né, são 4.500 anos desde a construção da primeira pirâmide. São milhares de eventos históricos, chuva, vento, né, guerras, conflitos armados que houveram ao longo da história, povos que conquistaram o Egito e assim por diante. Tudo isso contribuiu para deixar essas pirâmides em um estado mais precário. Tipo, precário entre aspas, né, gente? Tá inteirinha, bonitinha lá pra gente poder visitar, beleza? Então aqui, como eu tava falando para vocês, ó, a gente vai dando passeando ali, né, pelo site, a gente vai baixando ali. E olha só, primeiro, foi essas pirâmides, a primeira pirâmide, né, foi construída há 4.500 anos atrás, ou seja, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Foram usados cerca de 2.300.000 blocos de pedra de calcário, tá? E demoraram cerca de 20 anos para fazerem todas essas pirâmides, né? Todas as construções. Lembra que eu falei que dependendo do ângulo que você olha, a pirâmide central dá a impressão de que ela é mais alta? Na realidade, não é que ela é mais alta. Se a gente observar aqui mesmo, nesse mapinha, vou dar um zoom, ó, elas estão alinhadas as 3 aqui, para esse lado. Então, se eu tirar foto daqui onde está o meu mouse para lá, a impressão que dá é que a do centro vai ser mais alta, justamente porque ela está mais perto do observador. Se eu tirar uma foto de lá, do outro lado, né, para cá, vai dar a impressão, logicamente, que a primeira aqui vai ser um pouco mais alta, justamente porque ela é realmente mais alta. Mas vamos lá dando sequência então, tá? Esse site é maravilhoso porque a gente vai desvendar algumas coisas e algumas curiosidades bem legais. Por exemplo, ó, Desenterrando a Verdade. Egiptólogos e arqueólogos estudam as pirâmides há séculos. Ainda assim, muito da história delas ainda é desconhecida. O que sabemos ao certo? Primeiro, essa questão da história, né? Sabemos que essas pirâmides elas foram construídas por volta ali do ano de 2600 anos antes de Cristo, durante a quarta dinastia. O Google é tão legal que você clica aqui, ó, mostra pra gente quem é a quarta dinastia, né? Durou entre 2613 a.C. a 2495 a.C., né? Foi um momento de paz e prosperidade do Egito, bem como está documentado. Então, nós temos os faraós, né? Khufu, que era chamado de Quéops, Khafre, que era chamado de Khafre, e Menkaure, que era chamado de Miquerinos, traduzindo ali. Tá? Então, esses 3 foram os principais governantes desse período.
Sabendo disso, nós temos que entender algumas outras questões. Vamos voltar ali. Primeiro, questão da localização, né? A localização ali, ó, as pirâmides foram construídas nos arredores da antiga cidade egípcia chamada de Mênfis, capital da quarta dinastia, que hoje é a cidade do Cairo, tá? Lar dos faraós que a construíram. A proximidade da cidade com o rio Nilo foi muito útil para o transporte de materiais de construção até o local da necrópole. Necrópole é assim, gente. Acrópole, necrópole, tem todas. Quando tem a palavra poli, né? Vocês vão estudar comigo no próximo bimestre. Já começa agora, na realidade, no finalzinho de junho. A palavra poli vem do grego polis. E a palavra polis significa cidade, tá? Quando a gente fala de uma necrópole, significa que seria uma cidade, entre aspas, uma cidade dos mortos, onde provavelmente foi enterrado muitas pessoas ali em volta, e eu vou mostrar um mapinho para vocês que confirma isso. Por isso que é chamado de necrópole, porque tem vários sarcófagos, vários conjuntos arquitetônicos para enterrar algumas pessoas que eram importantes ali, tá? Então, o rio Nilo também foi importante justamente para o fator construção das pirâmides. Esse vídeo aqui, essa apresentação do Google também é sensacional, né, minha gente? Beleza. Qual era o objetivo dessas pessoas ao construir as pirâmides? Isso a gente já estudou no Caderno Ângulo, e justamente porque eles acreditavam que os egípcios acreditavam que eles precisavam manter o seu corpo intacto para poder ter uma boa vida no Duat. Duat é aquele lugar, né, o mundo dos mortos, aquele lugar onde os egípcios teriam a sua vida após a morte. Esse Duat, se você não tivesse o seu corpo intacto, você não poderia presenciá-lo, você não poderia absorver tudo que ele podia te oferecer, ou seja, você não poderia viver lá, tá? A cachorrada tá escutando que a gente tá falando do Egito e quer participar também. Mas beleza, olha só, sabemos que as pirâmides foram construídas como tumbas para os faraós do Antigo Egito, a fim de facilitar a viagem deles para o céu que era chamado de Duat. Após a morte, o faraó era mumificado e colocado em um caixão de madeira e um sarcófago de pedra. Ele era enterrado com itens importantes para sua vida após a morte, que o iam desde bens de consumo até objetos valiosos, desde alimentos até exército, aquelas miniaturas de exército que a gente viu no Caderno Ângulo. Os faraós construíram pirâmides não apenas para abrigar seus corpos, mas também para deixar um legado de poder. Tá? Isso que a gente vê ali nas imagens, gente, é o legado de poder dos faraós. E olha que legal. Essas pirâmides elas eram construídas com esses blocos gigantes de calcário. Calcário é uma pedra. Tá vendo que ela é cheia de porinhos, então é uma pedra mais arenosa, tá? Sabemos então que as pirâmides elas foram construídas principalmente com calcário, tá? Calcário aqui, ó. Mas também foram utilizados granito, argamassa, basalto e lama na construção. Um bloco médio pesava 2,5 toneladas, 2.500 quilos. E muitos deles viajaram até 800 quilômetros de distância de barco. Se vocês notarem, os blocos eles não são uniformes, ó. Eles não são quadradinhos perfeitos, tá? E isso é padrão para todas as pirâmides. Não existe pirâmide nenhuma no planeta Terra que tenha os blocos construídos de forma perfeitinha. Eram blocos que eles eram ajustados o seu tamanho justamente para poder empilhar e formar essa construção, né, em forma de pirâmide, com base quadrangular e ponta ali, né, uma ponta lá em cima, com 4 triângulos laterais. Então ainda não sabemos ao certo de que forma as pedras eram erguidas e colocadas no lugar. Então aqui tem várias especulações. Alguns historiadores, alguns arqueólogos, alguns malucos
falam que eles primeiro faziam um canal de irrigação para poder encher de água e aí as pedras iam subindo. Muito mais difícil. A hipótese mais aceita pelos arqueólogos e pelos egiptólogos é que cada nível de pedra eles iam enchendo de areia para poder trazer as outras pedras do segundo andar, por exemplo. Eu fiz o primeiro andar, a base, enchi de areia e construí uma rampinha. Coloco as pedras do segundo andar, encho de areia de novo, construo mais uma rampinha para dar a volta. E assim vai até o último. E depois, mais um trabalho danado para retirar toda a areia. Não é comprovada essa hipótese, é uma hipótese que é a mais aceita. Então pensa assim, eles construíram andar por andar, degrau por degrau, enchendo de areia para conseguir fazer com que as pedras subissem. Lembrando o seguinte também, tá? Foram utilizados, olha só, 5,5 milhões de toneladas de calcário para a Grande Pirâmide, tá? Milhões, gente. 5,5 milhões. Ali a gente está falando que cada pedra pesava 2,5 toneladas. Então, se eu for fazer uma conta aqui, vou multiplicar pelo menos isso aqui ó, por 2, né? Dá 10, vai dar uns 20 milhões de pedras. Sei lá, a conta muito louca para fazer para a gente chegar numa conclusão, né? Então, essa grande pirâmide, né, a pirâmide mais importante, é a primeira que foi construída, tá? É o que mais de 10 vezes o peso de Burkina Khalifa. Vamos ver o edifício mais alto do mundo, tá? 10 vezes mais pesado do que este edifício aqui. Olha só, lá em Dubai. Se eu descer aqui, ó, deve ter uma imagem, ó, a imagem dele ali. Olha só o tamanho da criança. Então, a pirâmide, a maior delas, ela tem 10 vezes o peso deste prédio aqui, que é o maior prédio do mundo. Tá? Maior prédio do mundo. Olha ali quanto que ele tem. 828 metros até o pináculo, lá em cima. Mais de 160 andares. Tá? Mais andares que qualquer outro edifício. 2.909 degraus até o térreo do 76º andar. Sei lá o nome. Ó o peso, tá? 100 mil elefantes. Então, para pensar. Essa pirâmide aqui pesa, olha lá, 10 vezes 100 mil elefantes. Então, 10 vezes 100 mil vai dar um número bem grande. Então, ó, 24.348 janelas, 22 milhões de horas de trabalho, enfim. Tá? O elevador anda a 35 km por hora. É isso mesmo, produção? Ou 85? Então, olha que loucura, gente. Esse prédio aqui, que é o maior do mundo, pesa, tá? Uma parte só da pirâmide, né? Dividindo ela por 10, lógico. Beleza? Dando sequência ali, ó, quem que construiu as pirâmides? Gente, a maior parte da mão de obra da construção dessas pirâmides, obviamente, foi mão de obra escrava, tá? A maior parte. Não é somente escravos que trabalhavam nessas obras. Então, olha só. Sabemos que dezenas de milhares de pessoas construíram as pirâmides. No entanto, não há como saber exatamente quantas. Até recentemente, acreditava-se que elas haviam sido construídas com trabalho escravo, mas agora sabemos que trabalhadores sazonais trabalharam, viveram e foram enterrados no local. Então, presta atenção no seguinte, não é trabalho única e exclusivamente de escravizados, mas também de trabalhadores sazonais, naquelas pessoas que trabalhavam às margens do Rio Nilo. Quando o rio enchia, eles não tinham o que fazer, né? Nas plantações, eles ajudavam na construção das pirâmides. Um grupo de trabalhadores marcou seu apelido no interior da pirâmide, que eles construíram, os cachaceiros de Miquerinos. Pensa se eu aguento. Naquela época já tinha os pichador, né? Então, olha só. Dando sequência ali ao nosso passeio, aqui tem a viagem em 360 graus pelas 3 pirâmides, né? Eu tenho aqui, ó,
já aberto para vocês, uma mais perto, para a gente poder dar uma olhada, né? E aí aqui que demora bastante, né? Mas ó, se eu olhar, gente, se eu olhar aqui, ó, vamos ver se o tiozinho tá aqui ainda. Os tiozinhos aqui, ó. Não tem mais. Se eu comparar o tamanho do ser humano perto das pedras ali, olha o tamanho dessas rochas, gente. Então, a gente tem uma perspectiva muito real do tamanho dessas pirâmides. Eu olho para cima, eu vejo quase minúsculo lá, né, a ponta. Então, a gente sabe que é justamente uma construção grandiosa. E aí eu não estou conseguindo ir mais ali para o outro lado. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Não, esse é o vídeo que eu vou passar daqui a pouco. Aqui é uma visão mais longe das pirâmides. Beleza, vamos dar sequência lá. Depois vocês dão uma olhada. Vou deixar esse site, vocês explorem lá o site, tá? Com maior tranquilidade para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor, né? Dessa grande maravilha do mundo. E aí a gente chega nesse ponto que é importante, gente. Por que a gente tem que preservar essas construçõões muito antigas? Porque justamente as próximas gerações, daqui 10, 15, 20, 30, sei lá, 50 mil anos, as próximas gerações elas precisam saber da existência desses povos. Da mesma forma que nós, que somos contemporâneos, né, uns aos outros, temos que deixar o nosso legado, deixar as nossas marcas para as futuras gerações entenderem como nós vivemos nos anos de 2000, no século 21, no século 19, no século 20. A gente também tem como responsabilidade marcar e deixar para a história aí essa galera, né, que é importantíssimo no caso. Mas beleza. Vamos dando sequência ali. Tem esse vídeo que eu já deixei aqui aberto na outra página. Deixa eu ir fechando aqui as milhares de páginas que eu fui abrindo. E aí eu vou passar esse vídeo. Deixa eu ver se vai dar tudo certo aqui. Se o áudio tá legal. Se o áudio não estiver legal, depois vocês me perdoem, tá, gente? Então, ó. Começa uma animação, né? Mostrando o planeta Terra, dando zoom, chegando nas pirâmides do Egito no deserto do Saara. Né? As patinhas do camelo, parece alienígena. O zoinho, tá vendo o zoinho ali, ó, nas patinhas do camelo. Repara o tamanho dos camelos, a distância para as pirâmides das rainhas, para Miquelino, né? Para Kefren e Kelps lá do lado. Tá? E olha que lindo, né? Que lindo. Imagina como deve ser uma viagem por esses lugares. Depois vocês dão uma observada no exploram mais, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Descobrirem algumas coisinhas e poder também me ajudar a conhecer mais. Então, ó, como o passeio Gente, olha isso. Você olha pra cima, você praticamente não vê a altura da pirâmide. O tamanhozinho das pessoas. Ó, a esfinge, né? Tá lá longe. Legal, né? Muito legal. Show de bola. Esse tio Google, ele é sensacional. Hello, pirâmides! Hello, Max! Então, vamos sair aqui. E aí eu queria mostrar para vocês que tem outros lugares também, ó. Né? Tem outros lugares, ó, eles já até mapearam a barreira de coral lá na Austrália, embaixo do mar. Grand Canyon nos Estados Unidos, né? O maior prédio do mundo que a gente viu ali, Dubai, Torre Eiffel, o Monte Fuji, Veneza na Itália, vários lugares. A ilha de Galápagos no Equador, que também é sensacional, vale muito a pena vocês darem uma olhada, né? Aqui, ó, as pirâmides de Gizé que a gente viu. Tem muita coisa que eles ainda precisam mapear, querendo ou não, né, gente? Mas já é algo sensacional. Então, ó,
vamos olhar aqui esse mapa que eu quero mostrar para vocês o que eu estava falando da necrópole. Ó, reparem o seguinte, né? Aqui, desse lado verde mais escuro, a gente já tem a parte que é a cidade. Tá? Ali em cima está escrito lá, ó, cidade moderna, o guichê, porque se você for lá, você tem que comprar um ingresso para poder visitar tudo, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho cemitério, eu tenho tumba, eu tenho templo funerário, eu tenho covas, eu tenho outra estrada moderna, eu tenho a esfinge, né? O templo da esfinge, o templo de Kefren, ó, tumbas escavadas na rocha, tumba da rainha. Então, quando a gente fala de uma necrópole, a gente está falando justamente dessa quantidade de pessoas que foram enterradas num mesmo local. Tá? Praticamente todas as pirâmides eram necrópoles. Todas as pirâmides tinham esse quezinho a mais, justamente porque eram grandiosos cemitérios. Então, fica aí a dica para vocês darem uma olhada. Vou colocar essa imagem também lá no documento para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem, tá? Então, nós temos ali, ó, pirâmides, as 3 pirâmides menorzinho, que eram as pirâmides das rainhas, Miquerino, Kefren, Kelps. Então, a maior de todas é a pirâmide de Kelps. A do centro, que parece ser a maior, que não é maior, mas a do centro é a de Kefren. E a menor ali é de Miquerinos. Ok? Justo? Beleza? Tudo certo, sexto ano? Então, essa foi a nossa aulinha. Provavelmente foi uma aulinha mais curta. Mas se vocês forem darem uma olhadinha ali, ó, vale muito a pena vocês frequentarem e dar um passeiozinho nesse site com mais calma. Beleza? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma atividadezinha lá para a gente fechar, finalizar essa parte. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. É isso aí. Beijos, queijos. Tchau, tchau.